Para essa última semana, é, eu pensei a gente fazer o fechamento da seguinte maneira. Hoje nós vamos fazer um- algumas imagens editoriais, vamos dizer assim, ainda de algumas experiências é, editoriais do século XIX, do século XX. Por quê? Porque permanecem idênticas, as mesmas estratégias se usam, pré-venda, é, a forma de negociar, coisa desse naipe. Mas aí também, pensando no caso brasileiro, uma, uma contribuição interessante e tal, porque a gente tem um caso de uma imprensa, né? Uma imprensa tardia aqui no Brasil, e uma presença assim fortemente de do que a gente poderia chamar de editores, né, independentes, né? Século XIX tem uma contribuição muito potente de editores negros, né? Já já logo no comecinho, né, dos anos 30, na década de 30 do século XIX, 1833, 34, já experiências sobre jornais, é, discutindo questões sobre preconceito, sobre racismo, né, a questão do negro, e, e isso vai se intensificando até o final do século XIX. Então tem uma presença bem importante, assim, vamos dizer, de editores negros. É, tem também uma contribuição, né, sobre é, o aparecimento de folhetos populares, né, algo que já existia antes da própria imprensa, né, antes de Gutenberg já existia formatos é, que a formatos mais baratos, vamos dizer assim, para evitar adjetivos meio toscos, formatos mais baratos de circulação, e isso também, né, vai ser fortemente encontrado aqui no Brasil. E, e a gente fechando, né, fazendo um primeiro esboço do século XX, com as edições artesanais, né, porque aí faz na, século XX, século XXI, então final do século XIX, ou seja, é mais ou menos 150 a 200 anos é, de uma experiência ainda embrionária e de práticas que são muito comuns, né, muito idênticas e autênticas, né, até hoje, né. Amanhã eu pensei, amanhã não, na quinta-feira, perdão, eu pensei a gente fazer um apanhado, né, sobre livros objetos, livros, né, características mais ou menos basilares, vamos dizer assim, de livros de artistas, livros objetos, tal, para ter mais ou menos como se fosse elementos básicos que você identifica, né? Você vai observando, eita, isso aqui, fulano de tal usa isso aqui tem experiência ali cuidada, né? Isso aqui é esse livro sanfonado, né? Isso aqui é com gravura, tal, enfim, né? Para ter mais ou menos uma planta baixa, né, do que vai se desenvolver com livros artesanais, livros de artista, livros objetos, tal, né? E o nosso último encontro sexta-feira fazer os editores de Pernambuco, experiências editoriais de Pernambuco, começando nos anos 50, 70, 80, 90, 2000, né? E nós encerramos esse grande arco, vamos dizer assim. E vou ficar feliz se encerrar bem, né? De um jeito interessante. Mas vamos lá. É... Boa noite, Cristóvia. Vamos começar oficialmente agora. Seja bem-vinda. Vamos lá. Esse aqui é Boas E-Books, coordenação e mediação de Felipe Volner, produção de Thalita Medeiros. É o nosso 8º encontro, né? E hoje vamos justamente fazer algumas experiências editoriais nacionais, né? Então vamos lá que tem bastante coisa. Então esse é um projeto incentivado pela Lei Aldir Blanc,
né? Foi selecionado pelo edital de formação e pesquisa do LabPE e vamos nessa. Bem, o Brasil tem uma questão que ela tem uma imprensa muito tardia, né? A imprensa oficial, vamos dizer assim, só foi liberada em 1808 com a chegada da família real. Mas a gente sabe que antes dessa data, né, circulava folhetos, panfletos, né, e também muitos desses panfletos, né, muitos desses folhetos ligados a causas de insurreição, de subordinação, ou seja, esse impresso, vamos dizer assim, né, essa maquinaria do impresso, ela funciona, né, muito bem, né, e para esse fim, algo que está lá com o Lutero, né, e tem toda uma questão da reforma protestante sobre uma relação do uso de panfletos, né, maciçamente, para a Revolução Francesa também. Antes, né, isso era manuscrito, então, ou seja, antes do eu querer deixar essa data, antes de 1908 existia circulação de alguns desses objetos, mas eram proibidos, né, vamos dizer assim, era publicação clandestina, tal. Então, oficialmente é 1908. E é um caso muito esquisito, né? Por quê? Porque em vários países da colônia espanhola existe a prensa, né? Tá lá desde do século XVI, de 1500 e alguma coisa, tá lá no México, né? Um dos primeiros prelos é mexicano, 1540, se eu não me engano. Ou seja, o que eu tô querendo colocar, e isso é importante a gente perceber, né? Que é algo que eu tô tentando construir em torno desses nossos encontros, é que em vez de a gente entrar no complexo meio que de vira-lata, dizendo que a gente é um país analfabeto, é entender que a manutenção da falta, né, da circulação de impresso, do livro, é algo que é muito profundo do nosso caso, né? Alguns vão dizer que foi um método de catequese, né, da Igreja Católica que teve a opção, né, de deixar a população analfabeta para ser mediada através do padre, mas eu acho que isso é uma colocação ainda insuficiente, né? Mas é para colocar que toda a relação de colonialidade, né, de mercantilismo, de capitalismo, ela tem o seu lado inverso, né? O que é querendo construir que a gente atravessa o século das luzes, né, apoiado nesse processo, né, faz parte, né, faz parte do elemento, né, capitalista, do progresso, da revolução industrial, do século da razão, né, vamos dizer assim, desse império da razão, né, faz parte disso, é intrínseco, né, a esse elemento, processo de exploração, né, de racismo, enfim, ou seja, isso faz parte. Ou seja, não é que a gente chega tarde, ou porque a gente né? A gente, né, na verdade, a nossa condição nesse jogo de peças, né, de colônia é essa, né? E isso é intencional, isso é colocado, isso é estrategicamente. Então vamos lá. Então, no Brasil a imprensa a gente deixa chegar da família real, só que é proibida, né? E quando ela é fundada em 1808, ela é fundada para fazer ainda a relação de controle, que está muito ligado a publicações oficiais, né, que eles chamavam de imprensa régia, tá? E um dos primeiros jornais tá ali pelo Rio de Janeiro, que é a Gazeta do Rio, o Correio Brasiliense e tal. Quer dizer que quando chega em 1808, mas em 1817, com a Revolução Pernambucana, do Equador, né? Não, é pernambucana. Uma das primeiras coisas que tem em 1817 é justamente o funcionamento de um prelo em Recife, né? O funcionamento de um prelo para colaborar e ajudar nesse processo de mobilização. Enfim, e o jornal aqui já funciona desde 1825, né? Mas de um modo, vamos dizer assim, incipiente essas publicações, no sentido de periodicidade, né? De alcance, né, coisa desse tipo. Ele funciona muito numa bolha, como diríamos hoje, assim, ok? Então, no Rio de Janeiro, né,
durante essas primeiras décadas, dos anos 20, 30, 40, o Rio de Janeiro ele é tomado, né, por um monte de representantes de livros, sabe, assim, ou seja, lá de livrarias, ou seja, esse começo do século XIX, o ambiente nacional é que todos os livros que tem é tudo importado, né, geralmente francês, né, francês, publicação francesa, alemão, mas geralmente francês, né, pegou mal, né, nesse processo com o avançado processo de independência, né, de 22, essa questão dos impressos portugueses, né, então tinham vários representantes de lojas, né, aqui no Rio e tal, de gráficas, editores, né, franceses, então você fazia essa articulação para esse livro ir para lá, imprimia lá e voltava, né, mas aí também tem uma relação com Lisboa, também, né, porque muita gente saía daqui para estudar em Lisboa, em Coimbra e voltava. Ou seja, nesse primeiro momento, né, a relação nacional, né, nessa primeira questão, são disso, né, são editores representantes de lojas, né. Só que nessa configuração, como é que se dá, gente, nessa configuração? Um dos principais editores, né, que vai se estruturar, né, no Brasil nesse período, que vai ser famoso, vai ser o cara que vai publicar o Machado, a obra do Machado, José de Alencar, coisa desse tipo, é o Garnier, né, o Baptiste Louis Garnier. E ele é de família francesa e tal, e ele vai se tornar esse desses primeiros editores. Mas por que ele está aqui, né? É que ele está nessa condição do editor seguro, né? Aquele cara que tem que publicar, e na lógica dele, na estratégia dele editorial, no século XIX, está na década de 40, 50 já, é o editor seguro, né? Então ele era aquele cara que fala assim, né, que eu não imprimo o primeiro livro de ninguém, né? Então para conseguir uma publicação por ele, né, era preciso antes você ter o apreço de uma certa crítica literária, ou seja, você precisaria ser influente numa relação dos jornais e dos periódicos, né, da capital, né? Você precisava assinar uma coluna, né, na grande imprensa e ter algum destaque na vida política ou nacional ou lá na capital, né? E aí mesmo assim, né, e com essa conjuntura, essa configuração, é porque a gente começa a perceber que muitos desses primeiros intelectuais brasileiros, desses escritores e tal, né, tipo, quando você olha esse plano de fundo, todos eles estão relacionados à política, né, todos têm uma relação de trama política ali por trás, né, tem uma relação de jogo de poderes, né, o próprio Machado, ele tem toda uma relação, uma trajetória pessoal de ir galgando cargos públicos e tal, né. Então tem todo esse trâmite político aí, que é muito parecido, no caso da gente, sem ser as questões literárias, né, dentro do jogo de balcão, né, dos órgãos públicos, né. E aí mesmo assim ele publicou o José de Alencar, o Machado, o Joaquim Nabuco, o Manuel de Macedo, o Graça Aranha, o Silvio Romero, né, que é pernambucano, que era crítico, né, tal. Ou seja, esse é o modelo, né, o basicão desse cara que vai se tornar o principal publicador, né, porque tem toda uma relação entre não só publicar, rede de influência, né, você poder circular nesses periódicos, enfim, tem toda uma trama que até hoje funciona do mesmo jeito, né. Aí, ou seja, ele é o cara, né, que coloca, né, no território nacional a relação do edital de baixo risco, né, o risco zero, que é até hoje conhecida por todo mundo, né. Então, o universo, pensando, né, das publicações independentes, vamos dizer assim, né, porque esse modelo que a gente está vendo do Garnier, ele ainda é o do grande monopólio das editoras, né, e dá para fazer a mesma coisa porque, por exemplo, no Brasil, várias editoras, são poucas editoras, no caso de porte grande e tal, que são nacionais, né? A maioria são conglomerados, né? São fundidas com multinacionais e tudo. Então são os independentes que cumprem esse papel de publicar novos, né? Isso aqui é o
o chovendo molhado, como a gente sabe, né? A função das publicações independentes, das microeditoras, da autopublicação é isso, é botar no mercado, botar acessível coisas novas, né? Apesar de, fazendo contraponto, né, de que a tiragem também é menor e também o alcance é menor. Então tem esse jogo de gangorra aí, né, para se pensar. Então, nesse caso, né, no século XIX, nas primeiras décadas, um figura que é fundamental, né, é o Paulo Brito, né? Ele, né, vamos dizer assim, talvez inaugure, né, no território nacional essa apropriação da ferramenta, né, uma relação do uso politizado do processo também, né, várias estratégias, e aí ele se coloca como um gráfico, né, um tipógrafo, vamos dizer assim, um dono de gráfica e loja de livraria, né, e da loja, né, e lembrando, né, que a nossa trajetória que nós vimos aqui, nós vimos a função do editor livreiro, né, lá no século XVI, né, do gráfico, o cara que imprime e é dono da livraria, o cara que é da livraria e edita também, né, são várias funções que nós vimos, tal. Então essas funções, elas aparecem e vão se manter no Brasil até hoje, né, são elementos muito comuns para a prática do dia a dia das pequenas e médias editoras. Então Francisco de Paula Brito, né, ele é um editor, vamos colocar dessa forma, né, e dono de gráfica, né, tipografia, né, negro. Ele aprendeu, né, esse ofício em uma outra gráfica no Rio, né. Ele foi dono, né, então ele conseguiu instalar a sua editora, e ele tinha pelo menos seis desses prédios manuais e um já mecânico, tal. Então a tipografia é a livraria, então, ou seja, ele é tipógrafo, ou seja, é o cara que monta livro, é o cara que né, ele sabe montar o livro, ele sabe editorar, ele sabe manusear a ferramenta, né, os prelos, os tipos, né, ele sabe, ele é o cara que manuseia né, manualmente o processo, né. E ele também é dono de livraria, ou seja, ele tem uma loja onde né, ou seja, é o cara que também cuida das relações comerciais, de como esse livro pode circular, as estratégias de comercialização desse objeto, vamos colocar dessa forma, né? E ele é um dos caras que é muito incomum para esse período, né? Justamente por quê? Porque ele era num contexto onde a maioria dessas livrarias, ou quase todas elas, eram de estrangeiros, eram representantes comerciais, né? E ele é essa figura, negro, autodidata, de origem pobre, aprendeu a tipografia e conseguiu fazer essa oficina funcionar, né? E foi publicando coisas, e publicou bastante gente interessante, e juntando, né, gravitando em torno da loja dele, né, uma vida intelectual interessante no Rio de Janeiro, tal. Então ele foi ativista político, ele criou o primeiro jornal, vamos dizer assim, né, a primeira imprensa, né, para colocar questões raciais. É esse cara, essa figura que criou. É um jornal chamado O Homem de Cor, né, O Mulato, que é de 1833, né? Então ele tá tipo na cabeça da história lá, né? No pior contexto possível, vamos dizer assim, né? E ele faz várias coisas interessantes. Então é esse cara, né, que ele pode ser considerado esse precursor de uma imprensa, né, negra no Brasil. E por ele, né, na loja dele passou o Cassimiro de Abreu e passou também o Machado de Assis jovem, né? E ele publicou algumas obras do Machado ainda quando o Machado era jovem, né? Só que o Machado é também uma figura peculiar, né? Porque é um cara que escreveu em praticamente todos os gêneros literários, alguém das letras, literalmente, né? Transitou nos jornais, né? E nesse momento o jornal ele se torna um elemento fundamental no século XIX para a divulgação e para a legitimação do processo literário, porque o que a gente vai perceber aí no século XIX, e eu acho que é um fenômeno que precisa ser melhor estudado para a gente poder fazer nossos espelhamentos, é que talvez no Brasil livro nunca foi muita coisa. E aí eu posso falar isso sem necessariamente parecer escroto assim, né? Porque talvez,
né, o que sempre teve em questão aqui é a circulação, né, do texto através de mídias diversas, e o livro é a legitimação, né? Vamos pensar assim, o livro no formato de grandes editoras, né, ou editoras que conseguem lhe pagar adiantado, né, ou lhe pagar pela obra se você entrega lá tal e o cara lhe dá, né, ou seja, esse formato, claro, né? Então, ou seja, o conteúdo literário, pensando em literatura, né, ele, antes do livro, ele precisava circular por uma gama, né, tem todo um jogo, né, uma teia, né, de mídias, né, de formatos para ele ser legitimado nisso. E a gente vai ver que isso vai acompanhar o Lima Barreto, todo mundo que pensar, né, pensar século XIX, quando a gente pensar nos folhetins, ou pensar nas revistas literárias, ou nos suplementos literários, a importância deles nesse processo de formatação. Então vamos lá, vamos seguindo. Então, ele editava por encomenda, né? Ele também editava por conta própria, né? O investimento dele por uma obra qualquer, né? Ou por consignação, né? Aquela negociata, tipo, ó, vamos ver como é que a gente faz, tal. Mas tem aquela questão, né? Ele só colocava a obra no prelo, né, para imprimir, se o cara, né, tivesse, se ele tivesse conseguido articular, né, pelo menos uma lista de pessoas que tinha confirmado a compra dos livros, ok? Então estamos nesse nosso contexto, certinho? Então, nesse contexto, certo? Então os escritores que não conseguiam convencer as lojas editoriais, vamos dizer assim, ele também bancava, autopublicava, né? Bancava sua publicação. Ou seja, uma coisa que a gente vai perceber é que não só necessariamente, né, uma coisa que é muito martelado, batido, que geralmente os autores bancam suas primeiras obras. Sim, é verdade, né? Geralmente sim, porque geralmente o modelo, como a gente já viu lá do Garnier, ele não publicava a primeira obra de ninguém, mas, né, vários pesquisadores também falam que a poesia no Brasil, né, o gênero específico, né, uma boa parte dela, ou grosso do que é feito, é autopublicação, né, e até uma boa parte, ou uma parte considerável, né, de autores que vão se consolidar, geralmente são autopublicações. Então isso é a nossa forma peculiar de funcionar, né, de como funciona por aqui, né, e eu correria o risco de tentar generalizar não só o século XIX, isso entra para o século XX, enfim, e permanece na gente, né. Então vamos lá. Cadê? Vamos lá. É interessante também porque quando ele vai publicar o Cassimiro de Abreu, vai publicar uma obra chamada Primaveras, que é publicada em 1859, e justamente ele funciona desse mesmo jeito. É o único livro dele, né? E ele foi publicado pela ajuda do pai, né? Só que foi aquela aposta do próprio editor junto com o autor junto com o editor, e que foi um livro que circulou muito, né? O Cassimiro de Abreu ficou bastante conhecido no território nacional, que também, né, vamos pensar, estou falando isso porque são os cânones que vão, né, entrar no século XX, assim, tal, e enfim, vai fazer parte do material escolar de todo mundo, todo mundo ficar lendo, repetindo aquilo, né? E aí, por exemplo, o Castro Alves, em 1870, né, que é quando ele só publica, né, o único livro dele, do Castro Alves, ele vivo, é o Espumas Flutuantes, né, de 1870, ele morre em 71, né, e aí quem publicou esse livro dele, né, foi o cunhado, né, que aí ele juntou, né, todo o material para viabilizar a impressão, tal, né, o Castro Alves, ele queria, né, não sei se por fetiche, mas, ou seja, para vir de fora para dentro, né, ele queria publicar esse livro na França, ou seja, queria arrumar um representante para bancar, e não necessariamente para ser editado lá, né, mas ser impresso, né, ser impresso, tal, e esse cunhado dele foi que juntou a grana,
né, juntou os compradores, juntou pelo menos uma tiragem de 400 exemplares para tornar ela viável, né? Uma discussão que a gente vai colocar mais na frente é que quando vira o 19 para o século 20, os escritores, os autores no Brasil, vai começar a questionar a qualidade do livro, né? Uma certa pobreza editorial, né? Falta de acabamento, coisa desse tipo, né? Mas não necessariamente também que essa publicação feita fora era a garantia disso, tá? Também deixar claro. Bem, vamos avançando. Eu queria entrar nesse contexto ainda, né? Dessa ainda rodar nesse processo do século XIX, como isso funcionava, né? Porque, para deixar bem claro, né, que esse exercício de publicação, esse exercício, né, de editoração, ele permanece, e aí é uma coisa muito, né, assim, estancado, né, pra gente, porque a gente pensa, é volume, coisa desse tipo, mas, por exemplo, isso é uma tiragem do século XIX, no Brasil o cara publica 400 livros, né? A gente, geralmente, dependendo do que você vai fazer, você publica 50, 60, né? E é o modo operante funcionar. Esse é o modo operante funcionar. Então, por exemplo, o Machado, as principais obras dele, ele vai ser publicado pelo Garnier. Mas, né, ele só é publicado porque tem todo um escalonamento, né, de jogo político, né, como eu tinha falado anteriormente, né? Claro, ele já era essa figura, né, gravitava, né, mas é muito interessante o trato editorial desses editores, né, estrangeiros, assim, tal, porque aí tem um relato, né, de que o editor, ele publicou o Brás Cubas, e aí vendeu, né, 1000 exemplares, assim, em 2 anos, pra época era bem foda. E aí ele queria fazer uma segunda tiragem, né, e aí ele demorou 2 anos negociando, e aí ele já queria lançar o Quincas Borba, e aí ficou naquela, ou seja, por quê? Porque o editor já não morava, ele não morava quem decidia a história era lá na França, ou seja, tinha um representante aqui, e aí ficava esse vai e volta, né, sem telefone, né, sem telégrafo, né, ou seja, para entender como era esse ritmo, né, esse ritmo das coisas, como isso funcionava. Claro, tinha uma série de questões, né, porque as pessoas podem dizer, podia ser o valor, por exemplo, do papel, né, que aqui não tinha indústria nacional, né, de papel, de tinta, qualidade de insumos para acabamento, né, isso também conta, né, isso também está no jogo. Até porque, como a gente vai colocar, né, ou como eu já coloquei, o livro, em muitos desses formatos, ele é o processo de legitimação da obra, porque muitos desses romances, que a gente vai conhecer como o próprio do Machado, todos eles, né, foram publicados em folhetim, saíram primeiro em revistas, né, ou em periódicos. E o livro ele é um processo de legitimação do trabalho, né, para um outro tipo de elite, vamos dizer, entre aspas, né, um outro tipo de meio, de contexto, né. Estamos rodando nesse tipo de interpretação, né, dos formatos, ok? Então vamos lá. Queria pensar, né, nessa questão ainda dos panfletos, aí, dos livros, porque a gente vai pensar o seguinte: nesse contexto do final do século XIX, né, do impressor editor, ou seja, o Brito, Paula Brito, né, ele é desse cara, né, o cara que imprime, ele é essa figura, né, que domina essa técnica e editora no sentido da loja, né. Depois, né, entre os anos 50 e 80, no século XIX, vai surgir essa função do editor livreiro, ou seja, é alguém que não necessariamente mais está colado com a oficina tipográfica, né, mas ele está nas relações entre orquestrar, porque, né, identificar entre aspas, né, essa coisa de publicar o primeiro autor entre aspas, né, ele identifica os autores nesse jogo, né, desse termômetro das coisas,
E ele negocia e vai criando a trama de relações para isso poder ser viabilizado, o negócio ser interessante, né? Ou seja, é o mesmo movimento que a gente vai percebendo quando a gente vê a história do livro, como nós viemos apresentando aqui, um pouco a longo prazo, e a gente vê, né, esses momentos aqui acontecendo, né, e no final do século XIX e até no final do século XIX, isso entra no século XX, esse editor livreiro, mas a partir da década de 20, 30, com o José Olímpio, vamos dizer para frente, aparece essa figura tradicional, como nós vimos, assim, né? O modo comum de se pensar um editor que pensa a qualidade intelectual do catálogo e está ali interessado, né, em uma contribuição cultural, vamos dizer assim, nesse naipe, né? E ao mesmo tempo entendendo que aquilo ali é um produto e um jogo de negócio, desse tipo. E isso vai se deslocando e a gente vai percebendo também na história nacional, né, desse meados do século XIX para o século XX. Uma outra coisa que eu também queria colocar nesse contexto é que desde os primórdios, quando isso chega no Brasil, né, tem tanto movimento de se apropriar ou de tentar, né, domar ou tomar para si, ou de fazer o uso da ferramenta, né, da publicação, de se apropriar desses prélios. E aí vai se perceber, por exemplo, de que muitos e a forma que vai acontecer nisso é através dos folhetos, né, das pequenas gazetas, né, dos jornais curtos, pequenos, né, formato menor, formato reduzido, que eles vão se apropriando dos prélios que vão se tornando obsoletos, né? E aí é justamente essa mesma técnica de você se apropriar de uma certa ferramenta que está sendo em desuso, como a Xerox, o mimeógrafo, né, como a gente usa, né, para você poder se apropriar daquilo, né? O jogo de apropriação e transformação desses elementos. Então, desde muito cedo no Brasil, a gente percebe e se identifica, né, e se quantifica também, né, que os autores eles têm uma grande dificuldade, né, de publicar e de difundir a obra, né, no modelo das editoras, né, no modelo de grandes editoras ou das editoras que vão ganhando, né, o processo de prestígio, porque também, claro, tem todo um jogo também das relações ali, né, de conseguir as concessões, né, enfim, tem todos os jogos, né, a relação de política, economia e fazer circular isso, estão tudo imbrincado uma na outra, né. Espero que esteja conseguindo fazer uma narrativa interessante pra gente poder ir pulando coisas, né, avançando coisas, tal. Por quê? Porque senão a gente pode pensar, né, assim, tipo, o século XIX, pelo menos uma parte dos autores, alguma parte deles, né, dessa viragem, eles estão tendo bastante informação, então a gente vai começar a perceber, né, a gente consegue identificar a obra quando saiu e dificuldades, e como aquilo circulou, ou que dali ficou apagado, só vai ser resgatado mais na frente, desse tipo, né? Mas também é importante pensar aqui, nesse contexto, século XIX, nesse processo de revoluções, né? Porque não só o processo da indústria do vapor, né, da revolução industrial que chega no Brasil, né, mas aí tipo tem Canudos no final do século XIX, né, temos três correntes estéticas que estão disputando também a Europa e aqui também estão, né, fazendo suas expressões, né, o romantismo, o naturalismo, né, e o neoclássico, né? Vamos pensar o parnasiano, mas enfim, uma configuração neoclássico e tal. E o século XIX está lá também, né? Na Europa é esse contexto: romantismo, neoclassicismo, naturalismo, e aí depois vai se desprender um pouco o impressionismo, mas as correntes disputando, né, as linguagens estéticas estão aí nesse caldeirão, né? Pois bem, para reforçar essa questão dos panfletos, porque eu vou entrar numa experiência que eu acho bem interessante nessa virada do 19 para o 20, que é a indústria do cordel, né? De que um dos primeiros e mais importantes autores da independência norte-americana, né, ele ficou famoso por publicar um panfleto anônimo, né, o Common Sense, em 1776, né, que era uma crítica às injustiças sociais, e colocava em xeque essa questão também, um pouco da questão da escravidão norte-americana, né,
pensando que a independência norte-americana ela tem uma faca de vários gumes, e entre uma delas, né, é que após a independência americana houve o extermínio em massa dos povos nativos, né? Então, enfim, vamos colocar novamente em xeque a nossa relação do século XIX, positivista, a ideia de progresso, né, a ideia da razão e todos os seus contrapontos envolvidos, né? E aí quem vai fazer a crítica à modernidade vai colocar isso é parte isso é a mesma coisa, né? Isso não é uma excrescência, isso é parte do mecanismo. O mecanismo funciona desse modo, né? Tô colocando isso por quê? Porque quando a gente chegar no século XX, né, e na próxima aula, quando a gente for estudar os livros, objetos e todos os produtos derivados das vanguardas, né, muitas das coisas vão estar sendo colocadas em xeque justamente o sentido das coisas, a razão das coisas, né, a noção de progresso, né, vamos dizer assim, a falta de sentido desses movimentos que vão sendo, né, debulhados, na verdade, no decorrer do século XIX e para a virada do XX. Então vamos lá. Um autor, né, uma pessoa, uma experiência muito interessante, né, que vale a pena mencionar, e aí eu vou passar ela, infelizmente, por cima, mas é para colocar a presença, que é do William Morris, né? O William, ele é inglês, né? Ele vai estar envolvido, né, durante a segunda metade do século XIX, com várias questões ligadas às discussões, né, socialistas na Inglaterra. E uma das coisas que ele vai colocar, né, na discussão é a relação dos meios de produção do livro, né? E ele vai optar por uma estética do livro artesanal. Então ele vai tentar voltar, né, para as estratégias das oficinas, né, do ritmo do artesão, ou da estratégia, né, quase familiar, vamos dizer assim, ou do ritmo, né, do artesão, que ele é dono do meio de produção, né, e aquele produto, né, aquele objeto que ele constrói, aquela obra, né, ele é dono daquilo, ele que fez aquilo, né, não necessariamente ele está alienado, né, do processo da feitura do objeto. Eu acho que estou colocando ele pra gente, né, por quê? Porque se apropriar dos meios de produção, né, se apropriar das ferramentas de elaboração, né, das ferramentas de se pensar o livro, de se construir o livro, é esse movimento que a gente faz, né, dos anos 50 para frente, né, é tomar para si, se apropriar desses mecanismos possíveis, né, da feitura, né, e você domar e tomar conta, ou você ter o controle, ou pelo menos você transitar em todas as etapas da produção do livro, né. Eu não estou aqui inventando mágica, nem falando coisas, porque, por exemplo, o que a indústria, por exemplo, da música, né, o que nos anos 90, para os anos 2000, foi falar de música independente, mas na verdade era o desmanche, né, do grande sistema fonográfico, vamos dizer assim, né, por causa da chegada do digital. E o que sobrou para aqueles músicos e os profissionais é você tomar conta, né, fazer parte, né, você entender todo o processo da feitura e, né, todo o processo, toda a linha de montagem, a linha de produção, vamos dizer dessa forma, né, todas as etapas de produção da construção de uma obra, né, desde o processo da criação, elaboração, feitura, circulação, né, ou seja, trouxe o William Morris. Ele é muito mais do que isso, né, ele tem toda uma construção, que ele é designer, ele é ilustrador, ele domina um monte de técnicas, né, e aí ele vai entrar numa relação de uma estética, né, da Arte Nouveau, né, também no final do século XIX, né, com a chegada do vidro, do ferro e tal, e ele vai criar obras belíssimas, assim, vai fazer um resgate da estética, né, e aí ele pensa no artesanal, e para ele a relação da estética do artesanal é o livro manuscrito, né, e aí ele vai fazer toda uma investigação e uma revalorização da relação dos papéis de qualidade, das tintas de qualidade, né, do processo de acabamento, da feitura, né,
e vai criar assim, objetos assim maravilhosos, né? O da minha esquerda, ele é um saltério, né, do século XVI, e esse aqui, né, do lado de cá, é um pouco desse trabalho do William Morris, né? E é ele que faz isso, né? Ele que desenha, ele que monta, né? Agora, claro, tem uma relação, né, de estudos medievais nisso aí, né? Porque ele vai se aliar, né, a uma série de pensadores, né, ingleses que vai fazer esse processo de investigação, né? E aí cabe, né, ele, né, como alguém que está pensando nos modos de produção, na qualidade, né, em relações valorativas, né, ele fazer o filtro entre o que entra no discurso aristocrático da relação com o livro, né, e o que entra da apropriação estética, né, e de uma forma de beleza para o livro, né. Vamos entender que, por exemplo, na chegada do século XIX, muitos países árabes, por exemplo, como a Turquia, eles passam imunes, por exemplo, à gráfica, né, à prensa. Então tem toda uma tradição do livro, do belo livro, né, que é o do livro árabe, porque está ligado à caligrafia, né, tem todo da ilustração também, né. Eu estou fazendo esses contrapontos porque quem está pensando também nessa relação da beleza e do belo livro não é só, né, o Morris ou alguém que está contestando o capitalismo ou alguém que está, né, pensando essa lógica de industrialização, da qualidade, da padronização merda, né, do nivelamento por baixo, da estética das coisas, né. Existem outras culturas que isso trafega, né, e transita, né, e se acomoda bem, né, porque tem modos de pensar diferentes e modos de produção daquele objeto e referências simbólicas e modos de ser com aquele objeto diferente, né. Tô claro, não tô viajando muito não, né? Estamos indo aqui, né? Eu coloquei o Morris porque ele é essa experiência do século XIX, né? Essa experiência do século XIX de colocar, né, de fazer essa crítica, né, ao processo de industrialização, mas pensando, né, a crítica no processo de padronização, né, e do produto de massa, né. Não vamos esquecer, por exemplo, que a expressão "isso é kit" é do século XIX, né, e ela está ligada justamente a produtos que são feitos padronizados. Então, por exemplo, e tem uma relação emotiva, então essas imagens, por exemplo, de gato segurando, desculpa aí os caras do gato, mas por exemplo, né, mas é porque é muito comum, cachorrinho dentro de panela, dentro de chapéu, não sei o que, né, e aí o cara faz uma tiragem de milhões assim, isso tá né, Lucas? Mas isso já existe no século XIX, né? É uma estética já esboçada nesse período também, né? Então tem várias coisas que podem ser tensionadas nesse contexto, né? Essa aqui é mais uma imagem do Morris, aí para pensar, né, que ele está dialogando diretamente na Vera, né, com um livro manuscrito, né, iluminado, né, isso é um livro de Horácio, então, não de oração, né, do poeta Horácio, e aí ele está trazendo isso, ou seja, esse trato, né, do manual é o que vai estar, né, no que a gente vai pensar no livro objeto, né, e nos livros de artista, né, é isso, né, a apropriação de técnicas que se já usava, né, ou seja, ele tá nesse miolo já pensando isso no século XIX. Eu não quis trazer o Mallarmé, porque eu acho que ele e o Mallarmé são duas figuras assim fundamentais, que eu vou trazer o Mallarmé na próxima aula, porque é nesse período muito parecido entre esse cara tá fazendo a investigação dessa estética medieval, né, e o Mallarmé vai fazer a desconstrução da arquitetura da página, né, utilizando ainda a tipografia, mas a desconstrução, né, da página, né, é como se fossem dois caminhos pensando a reinvenção, né, ou o trato, né, um com a linguagem, o outro com o objeto, né, mas que ele está repensando, né, remodelando o uso e as formas, né, de pensar e de estruturar o texto nesses objetos, né. São dois artistas bem interessantes, né, para se pensar, né, nesse contexto. Vamos lá, vamos avançar. Então, para fazer a ponte para o que eu vou pensar nos folhetos,
eu queria colocar a experiência, né, de que os folhetos, ou esses formatos populares, isso já existia, né, antes da própria prensa, né? Antes da prensa, existe, por exemplo, as cartas de tarô, está inserido nessa inclusão, né, da técnica do uso da xilogravura, né? Mas aí também uma técnica que é usada, né, por artesãos, de uma circulação, né, sem ser aristocrática, vou pensar desse molde, né, desse modelo. Existia já o que a gente chamava de Bíblia dos Pobres, né, que são resumos, né, resumos bíblicos. Deixa eu botar aqui, essa imagem aqui da esquerda. Mas aí existia, por exemplo, essas bíblias, por exemplo, já xilogravadas com cores, né, e o cara usava amarelo com vermelho, verde, né, ou seja, a técnica da impressão, né, mas o que eu queria botar aqui é tanto o uso da xilo, mas também da relação dos folhetos, né, de uso de massa, né, pressupondo justamente o barateamento, né, é algo que já existia e já estava impregnado, vamos dizer assim, no pensamento europeu, né, porque quando a gente falou do Áureo Manúzio, e eu falei, ele inventou o livro de bolso, né, em 1501, em 1502, mas antes dele, o formato pequenininho é esse formato de livro de orações, os saltérios, né, os salmos, né, o livro para você cantar, são formatos menores que já existiam, né? São formato de uso diário também, né? Esse daqui, né, esse outro é um folheto, né? Já propriamente quando a gente chama de biblioteca blue, na biblioteca azul. Por quê? Porque geralmente eram livretos de até 24 páginas, que é muito fundamental para mim, né? Eu acho que porque essa 24 páginas ela tá ligado ao tamanho de uma folha de impressão e a quantidade de dobras que ela dava, ou seja, é um formato que ele é econômico, né? É um formato que você consegue imprimir dentro das técnicas, né, das gráficas, né? Frente e verso, e ele é isso, né? O nível máximo, vamos dizer, do custo-benefício, né? Esse formato, que é o que a gente chama hoje que é o formato que a gente conhece também como o folheto de cordel, né? Colocar nesses pontos, né? Mas, ou seja, o que é que quero dizer aqui, né? Para fazer essa introdução de que esses folhetos já existiam na Espanha, na França, na Alemanha, na Inglaterra, desde o século XIV, né? Tem folheto alemão de 1380, a Bíblia dos Pobres, em xilogravura colorida, de 1420, né? Então esses formatos existem. E aí, qual é, né, o que é que eu estou pensando aqui para fazer isso, inserir o folheto, né? O folheto dentro da... Eu saí? Vocês estão me ouvindo então, né? Porque aqui pra mim só falou que eu tô desconectado. Manda um ok aí. Se vocês estão me ouvindo. Beleza. Valeu, Lucas. Fazer a introdução, né? Beleza. Da relação do folheto. Né? Por quê? Porque já existe a ideia de uma prensa popular, né? E então eu tô tentando fazer uma construção de que tentar fugir de sempre de uma narrativa chapa branca hegemônica da relação do livro, né? Sempre colocando isso por baixo, as experiências populares de apropriação, e quando eu falo na verdade populares é pensar nas relações que não são necessariamente vinculadas, né? E a gente estudou que até o mecenato na Europa, né, a ideia do mecenas bancando publicações, enfim, isso foi até o início do século XIX, né? Ou seja, várias estratégias de fazer circular, né, esses livretos, esses folhetos, informações, né, de baixo ou pelo meio de um custo mais reduzido, né? E aí a gente tem, né, no começo do século XIX, no Brasil, né, um cara em 1833, um negro se apropriando da tipografia e publicando suas coisas, né? Tanto dele e de outras pessoas, investindo, né, e reconhecendo, né, e dinamizando também outras coisas, porque não era só livro, era jornais, eram periódicos, e tinha vários desses periódicos a causa da relação do negro, do racismo, do preconceito racial nesse processo, né, e essas discussões, né,
Além, claro, das discussões políticas sobre a relação de colônia, né, de independência, coisas desse naipe. Ou seja, é uma participação ativa, né, de um certo tipo de grupo que sempre se coloca, ou sempre é representado, ou sempre colocado como se fosse elementos secundários, sempre comendo poeira, e eu acho que é um momento interessante para se pensar um contraponto disso, tá? Mas, ou seja, enfim, uma pesquisadora fundamental é a Jussara Pires Ferreira. Ela tem um trabalho, ela desenvolve um trabalho chamado, ela desenvolvia, né, que ela faleceu, acho que faz 2 anos, um conceito chamado cultura de borda. Talvez outras pessoas vão chamar isso de cultura de fresta, mas, ou seja, só que ela tem uma pesquisa muito interessante, muito potente sobre os folhetos, né? E aí ela consegue, por exemplo, fazer trajetórias, assim, por exemplo, de como a cultura russa chega no Brasil através desses folhetos, representações ou de gravuras, coisas indianas, e como um certo tipo de imaginário transita esses folhetos, né? Usando esses folhetos, né, como via principal, e a gente não percebe, e isso se insere no imaginário e a gente não percebe, né? A Jussara é ela que traduziu todos os livros do Paul Zumthor, ela que traduziu para cá. É uma pesquisadora assim, fenomenal, e tem uma obra assim, também magistral, assim. Eu conheço as traduções e alguns trabalhos dela, assim, né? Mas ela tem um olhar muito interessante pra gente pensar essas coisas, né? Então vamos lá, que eu não quero ficar filosofando não, que já é 8h20. Então, pensar na seguinte forma. Na Biblioteca Azul, pensando lá atrás ainda, né, os livros artesanais eram publicações baratas, geralmente anônimas, né? Nós também vimos essa relação do anonimato, né? Essa ideia do autor, e o que é essa noção de autoria, como isso vai começar a ser moldado só no final do 18 e 19, né? Tinham geralmente 24 de 4, podia ter 4 a 24 páginas, né? Papel, Biblioteca Azul, porque era feito geralmente de um papel barato, né? Um papel azulado, parecido com o papel AG que a gente usa aqui, né? A gente também tem um papel rosado, que é aquele papel que geralmente fiteiro, né? Tem aqueles fiteiros de enrolar pão, tal, são aqueles papéis de cor, né? Que eu gosto de usá-los também, né? São referências diretas a essa estética da Biblioteca Azul, né? E eles vendiam milhões, assim, vendiam muito, né? Por quê? Porque eles também é um jeito de se não ser só, como é que você coloca, uma expressão do imaginário popular, mas era um jeito, né? E quem vai falar isso é o Chartier, de que muitos desses temas desses livretos, na verdade, são temas da literatura culta, erudita, coisas, né? E são sintetizadas, resumidas, né? A ideia do resumo, né? De mediação de coisas, né? Mediação, tal. Então, vamos lá. Pensando agora na relação fora do eixo, na relação do século XIX, quando esses prelos, né, do final do século XIX, né, da década de 80 para os anos 90, né, alguns desses prelos vão chegando no Brasil, né? Quando eu falo prelo, não sei se alguém aqui não entende, é o maquinário da tipografia, né? Por levar o prelo, pôr a impressão. Alguns vão se tornando obsoletos, então esses equipamentos começam a ser revendidos, né? E isso vai entrando nos interiores, chegando ao ponto que em meados de 1889, 90 já tem uma publicação, né? Vamos dizer, uma indústria, mas já existe a publicação, né, de massa, em quantidades significativas do cordel circulando pelos interiores e pelas cidades no Brasil. Então vamos lá. Então, ao contrário do que afirma Silvio Romero é um crítico literário, um grande pensador do século XIX, né, um pernambucano, que teve uma vida muito ativa, né? O pensamento dele, vamos dizer assim,
Até alguns colocam ele como se fosse uma tentativa de um pensamento filosófico brasileiro. Ele seria uma dessas pessoas, ou poderia ter sido, né? Então, a proliferação dos jornais não contribuiu para a extinção da literatura dos folhetos. Antes, por meio da interiorização das máquinas que se tornavam obsoletas para os grandes centros, né? É isso que acontece com a gente também, né? Vamos pensar assim, né? É isso que acontece pra gente, né? Depois eu posso falar, por exemplo, agora que está na moda o pessoal usar risografia, né? Risografia é uma máquina japonesa que usa tinta à base de soja, né? É uma copiadora, que ela tem um acabamento parecido com serigrafia, mas é uma copiadora, enfim, né? E ela sai desse eixo do centro, estamos no periférico, aí chega em São Paulo, ficou chique, mas enfim, e aí daqui a pouco vai estar pelos interiores também, né? Mas é sempre nesse jogo, né, dos interiorizações que vai se tornando coisas obsoletas, né? A Riso é uma máquina dos anos 90, se não me engano, 80 para 90 japonesa. Vamos lá. E as gráficas se multiplicavam e puderam, no tempo, né, os gráficos, né, imprimir a produção da literatura oral. Ou seja, pensar que em 1889, né, um dos principais poetas, né, dessa geração, né, que é o Leandro Gomes de Barros. Alguns diziam, inventor do cordel. Então, não é necessariamente inventor do cordel, né? É alguém que se ligou, né? Alguém que percebeu que existia essa demanda, né? Essa oportunidade de traduzir, né, o que se tinha de cultura oral, porque todas essas histórias, uma boa parte dessas histórias e a estrutura delas eram de cantadores, né, que se cantava, né? E pensar que o próprio século XIX no Brasil tem toda uma relação, né, de construção de uma iniciativa de uma memória nacional, vou colocar dessa forma, né, nos países, né, Inglaterra, na França, Alemanha, do 18 para o 19 também tem todo um movimento de tentar registrar as culturas, o que eles chamam populares ou folclóricos, e os cantos, ou coisa desse naipe, né? E aí esse figura vê essa oportunidade, eu vou converter isso, apesar dele ser um cara que transita ele é um cantador, o cara que publica, né, e pega esse panfleto e vai vender de feira em feira, tal, mas ele é um dos caras, o Leandro Gomes de Barros, do final do 18 para o 19, ele já é considerado um dos grandes poetas do cordel no Brasil, né, desse gênero, e é uma figura que conseguiu, né, um dos primeiros poetas a viver disso, viver da sua obra, viver dessa relação. Ele é uma dessas figuras, né? Um desses primeiros personagens, tal. Então, nesse contexto, nessa transição, né? Vamos pensar assim, do oral para o escrito, a gente já pode pensar o seguinte, que o conceito de autor, né? A gente está pegando coisas, né, anônimas, né? E tá colocando autoria nisso. Então já existe a relação de um conceito de autor, né? Então usar essa ideia, né? Esse exemplo do cordel é muito interessante para isso, que já nasce com todas as suas controvérsias e com todas as suas tensões, né? Já nasce tensionado, né? E vai provocando uma série de fatos envolvendo o nome dele e as pessoas que estão relacionadas com ele, na relação de plágio, de apropriação, esse negócio não era dele, ele não podia ter feito isso, se ele roubou, eu vou roubar dele também, enfim, tem todo esse jogo, né? Então, muitas vezes, o Leandro Gomes de Barros, que começou a publicar em 1889, né, se viu também envolvidos com direitos autorais, ou seja, se ele se apropriou ou não, né? Mas aí a gente também nasce a relação do autor, já vamos colocar em xeque agora também a relação da originalidade, né? Vimos na última aula, né, a disputa do livre mercado das originalidades, né? E tendo um monte de problemas sobre as pessoas que estão copiando o Leandro Gomes de Barros, né? Se apropriando dele, ou, né, o que a gente viu também lá no século XV, XVI, a apropriação dos poemas e sendo reimpressos, né? Reimpressões dos folhetos
sem a autorização ou sem o conhecimento da relação da autoria, ou publicação de obras colocando o nome dele, né, quase como se fosse uma certificação, né, ou seja, quando um determinado autor vira um gênero, uma espécie de gênero, né, que você copia e bota aquele ali, né? Então tem várias coisas envolvidas aí nesse jogo, né? Que a gente pode pensar nesse surgimento do cordel e nessa primeira circulação, né? Nessas primeiras décadas do cordel. Muito interessante pra gente aqui nesse rolê. Que talvez seja alguma coisa que possa ser intencionada com o uso das ferramentas digitais, né? O uso dos meios eletrônicos, né? Os textos agora que vão circular sem necessariamente a função da autoria, né? Com a função autor, mas necessariamente a autoria blocada nisso, com o uso de colagem, recortar e colar com as ferramentas da internet e da computação, não é isso? Beleza. Então, o Leandro Gomes de Barros, ele sendo considerado um desses primeiros cordelistas, ele teve vários desses problemas, tanto de acusação de se apropriar e de as pessoas também se apropriando da obra dele. Uma outra questão interessante que eu queria botar é o João Martins de Ataíde. O João Martins de Ataíde, ele vai ser, ele vai conhecer, vai montar uma gráfica, né? Vai montar seus prelos, né? Vai imprimir coisas e ele vai começar a publicar o Leandro Gomes de Barros. Quando o Leandro Gomes de Barros morre, né? E ele morre, né? Em 18, o João Martins de Ataíde compra os direitos autorais do Leandro Gomes de Barros, da viúva dele, né? E alguns pesquisadores colocam que um dos primeiros, esse tipo de transação editorial, uma das primeiras que acontece no Brasil, né? Acontece justamente na indústria do cordel, né? Envolvendo esses dois figuras. O João Martins de Ataíde, ele também vai estar sendo muitas vezes acusado de se apropriar de textos alheios, de plágio, né? Ele efetivamente se apropriou de uma parte da obra do próprio Leandro Gomes de Barros e colocou na autoria dele, como se fosse do João Martins de Ataíde, que só depois, se não me engano, é a Fundação Rui Barbosa, que vai, né, dos anos 70, 80, de refazer, né? Devolver a autoria, né, para o Leandro Gomes de Barros, né? Então, ou seja, isso é fenômenos, né, e ações muito interessantes na indústria do cordel, né, no começo das coisas. E eu estou colocando isso porque é uma indústria, e é também, né? Mas, ou seja, é uma manifestação e um fenômeno gráfico, né, e literário e poético, né, que teve grande intensidade, ou seja, eram gráficas que tinham, às vezes, imprimir 800 mil livretos por ano, né? Tinham 200 mil livretos assim de estoque, né? Então, e eles circulavam muito, né, nos interiores quando a linha férrea era ativa, né? Estava ativa. Então, quando teve quando começou a se desmantelar a linha férrea, também teve o que se coloca um dos ciclos de crise do cordel foi justamente esse desmantelamento das linhas férreas, que é quando você desmantela do modo barato que o Brasil tinha, de você poder fazer circular as obras em baixo custo, né? Até hoje é um problema a distribuição, né? Até hoje distribuir qualquer coisa aqui no Brasil é um problema, né? E a indústria do cordel, ela serve como um exemplo para isso, né? De que como, né, uma parte foi desmantelada quando a malha ferroviária foi desativada, ok? Então eu queria ilustrar um pouco disso, né, que é de uma... Porque assim, existe uma demanda, né? Alguém que publica 100 mil livretos é porque aquilo ali tem uma demanda, né? As pessoas querem aquilo, né? Se interessam pelaquilo, né? E pra gente começar a botar um outro tipo de luz quando se pensa, né, nas questões de o que se vai dizer que é cultura popular, ou enfim, ou qualquer nome vai colocar, nas manifestações, né, de massa da população, né, quando se interessa por bens de consumo, bens culturais, vamos dizer assim, produtos culturais, ok? Pronto, eu queria fazer esse ponto, né,
século XIX, comecei lá com o editor negro, a gente vai pensando algumas estratégias de como essas pessoas publicavam, né? Existia um mass media da editorial, vamos dizer assim, que não publicava ninguém novo, a pessoa tinha que ser influente, né? Não era só conhecido, influente, e a certeza e a garantia de venda daquele negócio todo. E existiam várias manifestações, vários fenômenos editoriais, né? De menor calibre, mas de grande oxigenação, grande criatividade, né? E tá nesse jogo de se apropriar das ferramentas, né? De se apropriar das ferramentas, né? William Morris lá colocando a importância da apropriação dos meios de produção desses objetos, ok? O que, por exemplo, na década agora de 2012 até 2012 era a política dos pontos de cultura do ministro Gil, né? Sobre a relação dos equipamentos, né, sobre você poder ser contemplado e você adquirir sem precisar ficar alugando computadores, ilha de edição, máquina fotográfica, máquina de vídeo, enfim, uma série de outras coisas, beleza? São processos, né, de espelhamento. Queria colocar o Lima Barreto nesse contexto também, né, como um autor super importante, super potente. Por quê? Porque ele é um figura, né? Não vou ficar entrando aqui nas questões da vida pessoal dele, que ele estava inserido nessa virada do 19 para o século 20, né? E que ele morreu em 22, no ano da Semana de Arte Moderna. E ele foi convidado para a Semana de Arte Moderna, e ele não foi. Isso aí, bando de aristocrata fuleiro, meu irmão. Tô fora, eu venho transitando em outros espaços. Claro, tem uma vida sofrida pra cacete, né? Mas não quero romantizá-lo, muito pelo contrário. Mas o que eu queria colocar é que numa etapa, né, ativa, né, e de ativismo intelectual, né, e editorial do Lima Barreto, né, ele transitando pelos jornais, ele percebe que uma parte e um modo de fazer circular a obra dele é ele criando uma própria revista. Então ele vai criar uma revista literária em 1907, né? E ele vai juntar uma série de autores, né, que pra gente é meio obscuro, né? Claro, tá lá documentado, a gente vai lá, né? Mas, ou seja, ele, né, são essa vontade de publicar, essa vontade de participar da vida intelectual do seu lugar, de discutir as coisas, né? De articular coisas. Então ele cria essa revista. E essas revistas que ele vai transitando e a que ele cria também, isso também quer dizer que se ele fez isso é porque também é uma prática que ocorria não só com ele e com uma série de outros autores. Então é uma coisa que a gente ainda não, ou pelo menos eu, e aí vou colocar minha culpa, né, como pensar num processo de lacuna, é essa articulação, né, na relação do jornal, do folhetim, da literatura, nessa construção, né, desses autores da virada do 19 para o 20, né? Mas o que eu queria colocar, por exemplo, que quando ele vai publicar o Triste Fim de Policarpo Quaresma em 15, uma edição do autor, ele que bancou, esse livro já tinha sido também todo publicado em folheto, no caso, na verdade, na revista e em forma de, como é que ele chama, de suplementos, tá? É a mesma coisa que vai acontecer, por exemplo, com o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato ele vai ter uma vida muito, ele vai ter uma participação na vida intelectual, né, e cultural do eixo, né? E quando ele publica o Urupês em 18, ele já tinha colocado o olho em, eu botei ele junto com o Lima Barreto, porque ele já tinha colocado o olho em Lima Barreto, já tinha reconhecido o Lima Barreto como um grande escritor, né? Ele vai publicar o outro livro do Lima Barreto, que é A Vida e Morte de M.J. Gonzaga. Tem um relato do Monteiro Lobato para um outro correspondente, amigo dele, dizendo: ó, velho, esse cara, ele é excelente, fino, elegante, uma leitura, uma escrita clara no sentido assim sem firula, né? Sem papagaiada, né? E vamos pensar que Olavo Bilac, que aí tá, os parnasianos ainda estão aí na alta maré, né? E colocando temas, né, temas muito importantes para a vida nacional, né? E o Monteiro Lobato vai publicar o Lima Barreto depois, se não me engano, em 19.
Só que eu tô colocando o Monteiro Lobato, em 1914, entre 13 e 14, ele publica esse livro dele, o Urupês, que é um dos clássicos, é um livro de contos, né? E tem lá a relação do caboclo, né? Do Jacatatu, essas coisas assim. Colocando toda uma relação também de precarização, né? Dos interiores, e ele vai fazer uma leitura muito interessante sobre isso, né? Esse nome Urupês é como se fosse um mofo, né? Um fungo, como se fosse uma orelha de pau, né? Assim. E esse livro todo já tinha sido publicado em revista literária. E quando ele foi publicar o livro dele, esse livro, que é o primeiro livro dele, ele monta uma editora para ele. Ou seja, ele monta o Lobato e Companhia para publicar o primeiro livro dele. Mesmo ele sendo um cara, né, um crítico, um jornalista que transitava entre jornais, mas ele percebeu, velho, assim, quem vai controlar, quem vai ter o processo de o controle de circulação da obra, como isso vai funcionar, sou eu. Né? Então ele é um dos primeiros editores, né, dessa primeira década, né, dos anos de 10 para 20, começo dos anos 30, né, mais principalmente 10 para 20, né, e ele vai publicar um monte de gente, né, o Monteiro Lobato, né, e ele já né, com um olhar ferino, entendendo, né, o jogo de circulação das coisas, né, como é por isso que eu falei, o livro ele acabou na verdade se tornando um processo de legitimação, porque a obra inteira, né, e aí ele fala, né, que alguns contos alguns ele modificou, outros ele só mudou o título, né, né, e entende a funcionalidade da revista, do jornal e do livro. Momentos diferentes, de estratégias diferentes de fazer circular o mesmo texto, né? Isso é que é interessante, né? As estratégias editoriais, é isso que queria chamar a atenção, né? As estratégias editoriais para cada tipo de veículo, um tipo de percepção diferente e um tipo de arranjo textual diferente, né? O Machado de Assis também vai ter isso, né? Ele vai transitar e vai perceber dessa forma também, ok? Então vamos lá. Estamos aqui no Monteiro Lobato nessa década de 10 para 20, ok? Queria pensar também uma contribuição desse livro, que é Editores Artesanais Brasileiros, que é justamente um recorte sobre experiências editoriais focada com um processo não só de autopublicação, mas justamente de apropriação do meio de produção, publicar novos autores, com um toque artesanal e com foco na qualidade de impressão, diagramação, de projeto gráfico, né? E essa é uma experiência que vai acontecer dos anos 40 para os anos 50, né? Qual é esse contexto? Né? O contexto daqui é o seguinte, vamos lá. Ela vai identificar, né, que dos anos 20 para os anos 30, o Brasil só vai começar a ter o primeiro processo de industrialização na era Vargas, né, depois do golpe, né, tal. Mas aí tem aquela questão da indústria do petróleo e tal, e ela vai colocar que não existia indústria de papel de qualidade no Brasil, tinta tipográfica, né, e esses insumos começam a chegar, e existia uma crítica recorrente sobre a qualidade dos livros, mal acabados, papel ruim, projeto gráfico tosco, né, troncho, mal feito, enfim, todo esse cenário. Então alguns desses escritores, vamos pensar agora, e alguns deles vai estar no cano literário, eles começam a fazer essas pequenas, um início dessas experiências editoriais artesanais, né, pensando esse livro e bom esse projeto gráfico, ou que sem pensar no projeto gráfico para um livro, ok? Então, qual é a característica geral? É que muitos desses artistas veem na publicação independente uma forma, e aí já pode pensar em uma publicação independente, né, uma forma de divulgar os seus trabalhos e de ter controle sobre a edição e desenvolver uma relação íntima com o impresso, entendendo que as estratégias aí entra estratégia de pré-venda, né, clube de leitura, clube de assinatura de livros, né, para garantir que aquele trabalho não seja rapidamente finalizado, vendido, coisa assim, né, ter o retorno financeiro. E aí vai colocar assim,
talvez não há muita gente que nos leia. E aí ela está fazendo um recorte, se não me engano, é do Tiago de Mello. Não há muita gente que nos lê, mas aspiramos a que essa gente saiba que a partir de nós possa valorizar a dedicação e o esforço que nós temos a cada um dos nossos livros. E então isso nos permite conhecer melhor, né, o nosso público, falar com eles e escutar suas opiniões e sugestões. Tipo, isso é uma fala dos anos 40. Dos anos 40 e anos 50, né? Ou seja, são os contemporâneos, né? São os nossos contemporâneos, estão vivos até agora, né? Ou seja, vivos, ou seja, é o que eu queria colocar, né, no encontro de hoje. Eu espero que hoje eu não esteja sendo muito prolixo, porque eu hoje fiz questão de abrir mão das imagens para pensar essas narrativas. O quanto do século XIX para cá, pouquíssima coisa mudou, de plano geral, vamos dizer assim, né? Pouquíssimas coisas mudaram nesse contexto. Então, os editores artesanais brasileiros, que a Gisela Greni vai estudar, produzem tiragens pequenas, voltados principalmente para a poesia nacional, e sempre buscando uma melhor qualidade na representação gráfica, né, de cada texto. Os aspectos da produção artesanal é a presença em cada livro, por exemplo, da marca, de um trato individual, de uma assinatura. Quando fala assinatura, é uma assinatura de editor, né? De alguém que pensa o projeto gráfico, a arte gráfica do livro, né? E aí a gente já está pensando agora de que são autores, escritores, poetas, e a gente vamos ver o nome deles daqui a pouco, que está transitando por outras esferas agora de conhecimento, né? Ou seja, se o Morris falou que a gente precisa se apropriar dos meios de produção, então, ou seja, você precisa sair e se deslocar, né, da sua esfera só do criativo que escreve, para entender como o maquinário funciona, como se consegue planejar, né, os projetos gráficos, os recursos estéticos do livro, né, como se pensa sobre mais um catálogo, né, como se pensa em conseguir os insumos e como se planeja o uso desses insumos, né, como se pensa outras técnicas de impressão e alternativas também de impressão e jeitos interessantes de pensar e de resolver graficamente coisas, né? Ou seja, você está trazendo para si outros conhecimentos e outras ferramentas, outras linguagens, né? Que não é necessariamente o cara que escreve, né? Então é o que o Ulisses Carrion, no próximo encontro, ele vai dizer, é um cara que é pesquisador e um cara que é do livro de artista, vai dizer que geralmente escritores, eles não fazem livros, né? Nesse contexto, eles fazem texto, escreve texto. O livro precisa de outras propriedades, né? de outras categorias e outros conhecimentos, né? Algo que pra gente hoje, depois de 50 anos, que é um livro dos anos 50 também, esse do Carrion, começa a se tornar um pouco tipo, sim, mas a gente, né, estamos se apropriando de outras coisas, né, porque faz parte, né, de um processo de um jeito também muito tosco que o capitalismo resolve na gente, né, de que você precisa ser múltiplo, né, isso desde os anos 80 está sendo colocado, né, que é a informática e os novos meios de modelos econômicos exige que você tenha múltiplos saberes, né? Não só para explorá-lo, mas nesse caso aqui também são múltiplos saberes para você poder transitar em linguagens artísticas diferentes, ok? Então vamos lá. E aí eu vou fazer rapidamente uma breve história, né? Porque eu quero pensar até os anos 50. Nós vamos ter um encontro, né, o último, falando sobre os editores pernambucanos. Então uma parte desses escritores artesanais são pernambucanos, né, que é o Aloysio Magalhães e o Gastão de Holanda. Mas aqui nesse caso é o seguinte, vamos lá. Até a década de 30, dizia-se que as editoras e os editores nacionais se preocupavam apenas com o conteúdo, né? Só o sentido, né? A qualidade estética, a qualidade do texto como uma obra do escrito, né, do gênero humano, a iluminação humana, mas não se preocupava com o objeto livro. É isso que está colocando, né? Então se preocupava com o conteúdo, mas esquecia do livro como um objeto, como um objeto narrativo, né, um recurso narrativo, né? Então por isso as brochuras de papel eram geralmente muito mal aparadas, tipologia grosseira, o tipo, né, a fonte, né, vamos dizer assim.
a impressão descuidada, e isso era comum, era o modo operante de funcionar. Então, o José Olímpio foi um dos primeiros a pensar numa reconstrução estética do livro. O José Olímpio não é um editor artesanal, mas ele é um dos primeiros que começa a pensar num novo trato gráfico, um melhor acabamento gráfico, né, para o livro, né? Isso na década de 40. Opa, voltei. Estamos aqui? Deixa eu ver aqui. Na década de 40. Eu não vou... Beleza. Foi mal. Minha internet esses dias, não sei o que está acontecendo. Então, eu vou continuar. Não vou ficar prestando atenção mais lá no... Beleza. Então, uma das primeiras experiências do José Olímpio, né? Eu acho que alguém... A boa parte do pessoal sabe que se botar na internet, é bem muito fácil ter em casa alguma publicação, quem gosta de poesia principalmente, ou de outros autores, do José Olímpio, da José Olímpio Editora. Eu lembro de uma frase esqueci o bicho, hein? Enfim, depois eu vou lembrar que ele falou que quando ele estava virando escritor, a família dele disse que ele só ia ser escritor quando ele... João Baldo Ribeiro. Ele falou pro pai dele, quando ele publicou os livros dele, mas só lhe reconheço como escritor se você publicar na José Olímpio. Aí depois ele foi publicado, mas só é escritor no Brasil se você publicar para José Olímpio. Porque tinha a assinatura crítica do processo, né? Total, Berg. Assim, publicou todo mundo, assim, todo mundo não, né? Mas muita gente, e um catálogo assim maravilhoso. Pois bem, vamos lá. Então, primeiro, o José Olímpio começou a pensar em coisas, né? Por exemplo, tem um conjunto lá que ele vai chamar o Ziraldo para fazer a capa, né? Principalmente tem uma série de poesia, né? Que tem os nomes, assim, enfim, é bem conhecida essa série. E aí, enfim, aquela capa ali, aquele projeto gráfico é desenhado pelo Ziraldo e tal, enfim. Mas ainda não é o que a gente está falando sobre livro artesanal, né? Eu queria botar as ilustrações, mas eu não vou perder meu tempo com isso hoje. Eu boto no nosso próximo encontro. Então, os próximos nomes que vão surgir nesse rolê do que vai se pensar, ou quem vai pensar o livro artesanal, por exemplo, é o João Cabral, né? O João Cabral vai ter uma primeira experiência do seu um livro, a sua edição chamada Livro em Consulto, que ele tem um prelo, ele monta, né, para publicar as coisas dele, e consequentemente ele começa a publicar outros artistas, vai publicar Vinícius, né? Quando ele volta para o Brasil em meados dos anos 50, no começo dos anos 50, 51, 52, quem vai assumir, não é que vai assumir, mas quem tá passando os perrengues é o Tiago de Mello, né, que é o poeta amazonense, tá pelo Rio e tal. E ele vai conhecer o Geir, né? E aí ele vai pedir, né, um apoio ao Cabral, né? E vai chegar a usar uma parte desse prelo do Cabral, mas ele vai depois montar uma editora tipográfica, ou seja, ele vai usar uma ferramenta que na época já estava sendo em desuso, as pessoas já estavam usando outras tecnologias, né, nos anos 50, outro tipo de impressão, os linotipos, linotipia ou seja, a tipografia nesse período já estava sendo obsoleta. Então a gente viu aquele mesmo discurso lá, né, isso aí que eles usam, né, estão reproduzindo, é a fala deles, tem uma tecnologia obsoleta, eles encontram uma tipografia que tem sido fechada, vão alugar, né, uma garagem velha onde tem aquele maquinário, né, porque ninguém queria usar mais aquilo, estava já sucateado, vamos dizer assim, para criar uma série de publicações chamada Hipocampo, né? E aí eu estou falando nesse exemplo, e aí tem outros, certo? Mas para pensar aqui, o que é que estava em jogo nessa questão? Estava em jogo era o trato editorial, o projeto gráfico, né, o acabamento, né, uma página que faça o poema respirar, né, que pense a qualidade do papel, a qualidade da costura, a qualidade da impressão, né? Ou seja, todo um trato editorial, todo um trato que caracteriza,
né? Qualidade, quando se pensa em projeto gráfico, né? E aí como é que eles resolveram? Eles resolveram também que eles criavam esses clubes de assinatura. Então eles publicaram contos inéditos do Guimarães Rosa, publicou Cecília Meirelles, publicou Manuel Bandeira, enfim, publicou uma galera, né, da alta, vamos dizer assim, entre aspas. Mas assim, autores que se interessaram, né, ouviram ou perceberam de que aquele livro ou esse tipo de experiência, claro, tinha para um determinado tipo de público, né, que não era necessariamente alguém que priorizava a qualidade estética do livro, ok? Estou falando isso, insistindo nisso, porque é o que a gente é o discurso hoje, né, dessas últimas décadas, dos últimos 20 anos, que se torna mais que vem ao primeiro plano quando se discute publicação independente, né? Claro, vai de um tempo para cá tem uma relação que publicação independente, publicação artesanal também está ligado em formatos mais heterodoxos ou formatos mais alternativos, não são todos, né? Mas é principalmente o cuidado editorial, o trato editorial, né? Para pensar o livro justamente realmente como um objeto, um objeto artístico, um objeto gráfico. E indo para o final, né? Por quê? Porque dos anos 50, né, nas experiências de uso e obsoleto, que o pessoal nos anos 60 e 70 vai fazer com o mimeógrafo, né, também ferramenta obsoleta, mas principalmente por causa do contexto de repressão. Isso quem vai dizer é o Chacal, isso também que vai dizer o Chico Alvim. Era o tipo de impressora que você podia esconder em uma mochila, né? Era uma impressora móvel para você não dar bandeira e aquele impresso sempre sair de um canto só, né? Um mimeógrafo você botava numa mochila e mandava para outro canto. Isso vai acontecer no final dos anos 70, 80, com os usos da serigrafia e o uso da Xerox, né? Tem toda uma estética que vai ser construída em cima do uso da Xerox, né? E dos anos 90 para cá, com um primeiro impulso, vamos dizer assim, de o barateamento dessas outras técnicas, né? A laser também, né? Para você melhorar a qualidade, vamos dizer, desse tipo, e outras técnicas e outros processos, né? Mas o que está em jogo é isso, é o autor, esse escritor, que se interessa por outras ferramentas, outras linguagens artísticas, e percebe, e ele entende que o texto, a tecnologia literária, vou colocar dessa forma, né? Uma técnica literária, ela não tem nada a ver, a priori, vamos dizer assim, né? Com essas outras linguagens que estão envolvendo o livro, né? Que é o trato gráfico, ilustração, diagramação, planejamento, né? Mexe com outros suportes e outras áreas de conhecimento. Por último, para fazer uma síntese do século XX, que eu acho, e eu nunca canso de repetir essa conversa maravilhosa, que é eu vou reproduzir um textinho que é uma conversa entre o Marcelino Freire com o Vanderlei Mendonça, da Demônio Negro, que aí enfim, copiei, eu digo que é deles, é um pensamento meu, mas é uma síntese muito interessante que eles vão propor, né? E o Marcelino vai chamar de que o melhor distribuidor, né? O melhor distribuidor de livros no Brasil hoje é o sovaco. Então a técnica é do sovaco editorial, né? O autor, né? Que bota os livros debaixo do sovaco e sai para fazer o rolê dele. Então ele começa assim: houve um tempo que eram as editoras, e que ter um livro impresso por um selo editorial já era a glória do autor. Depois, a partir dos anos 50, veio a era dos críticos, os grandes críticos, que projetavam ao Olimpo um escritor ou um poeta iniciante, e aí sim ele caía no ar das graças. Depois, viu o tempo da era das livrarias, as grandes livrarias que faziam toda a diferença
para o destino de uma obra ou de um autor. Quem não tivesse nas livrarias, participando de uma grande editora, quem não pudesse distribuir, não existia. Então, quem não conseguisse publicar por uma editora, fazer essas obras chegarem nas grandes livrarias, e aí tem todo o lobby, né, montado, que está sendo recentemente desmontado, ou falido, ou sucateado, enfim, né? Então, nesse contexto, haviam práticas desonestas, que é você comprar para expor o livro, aquelas gôndolas todinha da Livraria Cultura, Sará, que dali tudo é comprado, é tudo pago, né? Enfim, aquela vitrine ali é tudo paga. Você paga por centímetro quadrado, literalmente, né? Então, e aí você paga para estar nas listas dos mais lidos, né? E tem toda uma relação viciosa de exposição e autoria e desses livros. Então depois veio a era dos prêmios literários. Estes passaram a ser a maneira de um autor existir aos olhos do mercado, pois a imprensa valorizava o mais premiado e o conjunto de sua obra, lá o Jabuti da vida, essas coisas. Hoje, embora essas tradições todas elas ainda continuam, talvez a crítica e em um formato muito mais tosco, porque a crítica literária se tornou o resumo e o release, né? A publicação de releases de livro. Isso aí que vai colocar. Então, depois, por último, hoje, agora, estamos na era do autor, que tem que lutar sozinho pelo seu livro, carregá-lo consigo como se fosse um filho e dar-lhe vida, da maneira que seja. E muitos ainda não perceberam isso. Isso que fala o Marcelino Freire. Muitos ainda não perceberam isso. Ainda acreditam nas velhas editoras, nas velhas livrarias, na velha crítica, porque ainda não apareceu uma nova. Então a era do autor é o contato direto com o leitor e com o público. Neste tempo em que já não é mais preciso autoridades para chancelar uma obra. Tempo que por vezes há que se bancar, não apenas como produtor, mas tem que ser o editor de si mesmo e também criador. Aquele que pensa nas velhas formas de produção do livro, logo não encontrará nem livrarias. 9.5. Hoje o que eu tinha pensado, né, para o nosso contexto é esse, saindo do século XIX, chegando para nossas experiências, né, claro, né, levando em consideração que é como se fosse um surfando por cima de coisas, mas eu acho que é importante a gente ter o nosso panorama, né, poder olhar por cima e identificar certas práticas, ou identificar em certos discursos o que aquilo pode estar em determinados contextos, beleza? São 9h05, eu vou dar encerrado por hoje, não sei se a minha internet vai ficar oscilando, sexta-feira estava bem problemática, né? E é isso, se alguém quiser colocar alguma coisa, estamos abertos aí pra gente papear, o momento é agora. E aí lembrando, né? Próxima quinta-feira eu vou fazer sobre um apanhado geral sobre livros de artista e livros objeto, ou livros experimentais, vamos dizer assim, suportes experimentais, ou seja, estruturas fundamentais, tá? Obrigado, Angelina. Estruturas fundamentais para a gente poder se mapear e nortear, né, o que é esses livros e experimentos editoriais, livros de artística desse tipo, né? Que existe muita coisa e é uma panaceia, ou seja, né? Mas eu acho que dá para se identificar a pequenos lotes, né? Ou seja, é isso. O próximo encontro vai ser dedicado a isso. Eu espero poder ser interessante, né? Porque trata de algumas técnicas, né? E história das vanguardas. E principalmente o uso dessas vanguardas ou desses experimentos nos livros. E o nosso último encontro é dedicado à história editorial de Pernambuco, ou pelo menos uma parte de uma macro narrativa
que eu espero poder fazer com ou pelo mínimo de competência, ou pelo menos no mínimo de agrado e prazer. Ok? Deixa eu ver aqui se tem questões para serem colocadas. Bem, é isso, tá? Se a gente não tiver colocação, não tem problema. Então eu vou encerrando por hoje, né? Já tá 9:07. Eu vou deixar esse material no nosso Drive, tá? Espero que vocês tenham gostado. Isso dá um trabalho danado, assim. Mas eu adoro fazer isso também. Total, é foda. Passo horas. E obrigado por estar ainda, né, no nosso fôlego, no nosso 8º encontro, faltando 2, tá bem? Claro, qualquer minúcias a gente pode ir papeando depois, via e-mail, ou quando a gente poder se encontrar pessoalmente, ou pelo WhatsApp, enfim. Mas eu espero poder fazer esses planos gerais pra gente poder se situar e poder, sempre que possível, tentar fazer um contraponto de alguma coisa que eu acho interessante, tá bem? Então é isso, pessoal. Boa noite. Muito grato à presença de todos, ok? Muito feliz. E até quinta-feira, beleza? Quinta e sexta-feira, tamo junto pra gente concluir.